Vamos ver que mais baixinho. Alô, tá bom assim. Veja só. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Isso que é saudação, né? Essa saudação, a irmã pode frisar a imagem, frisa a imagem, aquela nossa imagem lá, da tela normal lá. Essa saudação, de quando fica no descanso ali, né? Ou pode ser essa tela aí também serve. Serve essa aí também. Essa saudação tem tudo a ver com este símbolo aqui, ó. Porque essa saudação é trinitária. Fala de Pai, Filho e Espírito Santo. E esse símbolo que vocês estão vendo, esse logo aí, ó, que é o logo da nossa amada igreja em Guaíba, fala, a cruz é o quê? Símbolo de quê? De Cristo, né? Filho. A Bíblia é o símbolo de quê? O Pai. E a chama, a labareda de fogo é do Espírito Santo, né? Isso que é, eu digo sempre que eu não conheço no nosso país um logo de Assembleia de Deus mais forte do que o logo da Assembleia de Deus de Guaíba. Claro que eu não conheço todos. Mas esse logo aí fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Às vezes eu não entendia, quando eu não era crente e frequentava a igreja, por que esse logo não estava lá sempre. Né? Eu não entendia, eu dizia para minha esposa, por que o logo da nossa igreja não fica lá no telão sempre? Se não está passando outra coisa, tem que estar o nosso logo lá. Porque é bonito? Não, porque ele fala da Trindade. E essa saudação de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, é exatamente isso. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Irmãos, vamos começar um pouquinho diferente hoje. O pastor, com muita propriedade, ele detectou um probleminha aqui nos cultos. E eu lembrei para nós começar mais, como se diz por aí, mais light, de nós lermos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, para vocês verem que esse probleminha é antigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. O homem começou a pregar e se entusiasmou. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, ou seja, até o amanhecer. E assim partiu, e levaram vivo o jovem. Pastor Oswaldo, era ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, pregando a palavra de Deus, e tinha lá um dormindo. Que resta para nós? Não digo nem o senhor, digo eu. Chamado por Jesus Cristo há 5 anos apenas. Então não me surpreendo mais. Irmãos queridos, vamos voltar ali então.
Nós estamos trabalhando a nossa revista lá na página 5. Ali em vermelho, né? Está a área que nós estamos trabalhando, lá na página 5. Começa assim: quem são aqueles que pervertem o evangelho? Ele apresenta as marcas do falso mestre. E ali tem uma série de marcas, né, que a revista nos exemplifica. 7 marcas. Nós já lemos 2 vezes, creio, sobre essas marcas aí, que está aí na página 5. Marcas dos falsos mestres. No entanto, eu digo sempre, irmãos queridos, que às vezes é mais fácil identificar um falso mestre pelo aquilo que ele prega, né? Como ele expõe a sua pregação, o conteúdo da sua pregação, fica às vezes assim muito claro, muito nítido, né? Que se trata de um falso mestre, que é diferente de quando a gente às vezes vê um irmão falando a palavra de Deus e está falando de forma que não é corroborado, vamos dizer assim, para as Escrituras, e você percebe que é por falta de estudo mesmo, né? De estudo na palavra. Estudo na palavra, não estou falando de estudo secular. Você vê que ele meio que dá umas saídas fora assim, mas é por falta de estudo na palavra. É diferente do falso mestre. O falso mestre, você percebe nele mesmo, né, que é um falso ensino. Às vezes, tem outras formas diferentes, né, de se notar isso. Por exemplo, se você vai lá na exatoria estadual, e se esse falso mestre tem uma empresa, você vai lá e você vai ver que tem uma dívida de imposto com o governo assim, impagável. Opa! Se você vai puxar o imposto de renda dele lá, ele caiu nas últimas 10 malhas finas. Irmão Silvinho, que é contabilista. E quando chamam ele lá para comprovar, porque quando eu já caí na malha fina, quando não era crente, porque obviamente pensava que era esperto, né? Todo incrédulo pensa que é esperto, né? Que é mais sábio que os outros. Coitadinho, né? E eu também caí lá. Mas eu tinha feito a coisa certa. E eu tinha guardado todos os documentos, levei lá. Bom, tá tudo certo. Então tem várias formas de você identificar o falso mestre. E aqui a revista fala de características específicas. Pois que nós vamos agora tratar desse assunto de falso mestre, falando sobre os ensinos dos falsos mestres. O que eles ensinam? Para que nós todos estejamos, né, com os ouvidos. E quando eu digo os ouvidos, irmã Paula, são os ouvidos esses aqui mesmos e também esse aqui. Bem antenados. Para que quando a gente ouça, opa! Eu já sei ali que o irmão Júnior, que é discipulador, ele ouve isso. Opa, irmão Júnior, mas foi dito uma coisa assim que a palavra de Deus não é assim? Já aconteceu, não aconteceu? Com os discipuladores acontece, né? Os discípulos procuram o discipulador, irmão Márcio. Opa, espera aí, tem uma coisa aqui que não está fechando, me explica ou eu não entendi. Né? Que é comum também. Então nós estamos trabalhando aí, irmãos, na questão da falsa paz e o que ela produz. Né? Nós falamos que a falsa paz produz 4 características. Característica 1 é produto de uma fé apenas intelectual, uma fé que entende aqui. E eu gosto sempre de dizer que o Espírito Santo, primeiro, faz nós entendermos aqui, porque se você tirar isso aqui, a pessoa é um acéfalo. Não sabe mais o que é a mão direita nem a esquerda. E nem o que é mão, para ser bem sincero. Então o Espírito Santo, ele purifica isso aqui, e ele faz o seguinte, ele pega aquilo que está aqui e traz para cá.
E quando ele faz isso, ele faz o maior dos milagres nessa questão do conhecimento de Deus, irmã Josene. Ele nos capacita a praticar aquilo que nós entendemos aqui e entendemos aqui. Amém? É o Espírito Santo que faz isso. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode. Ah, mas eu sou inteligente. Então nós estamos estudando essas coisas. Segundo, a falsa paz, ela possui uma fé que fundamenta-se em si mesma e não em Cristo Jesus. Então a fé passa a ser um fim em si mesmo e não mais um meio. A fé é um meio, não um fim em si mesmo. Eu tenho fé só porque o Espírito Santo engendrou essa fé genuína no meu coração e no seu coração. Terceiro, a falsa paz, ela é uma fé que nunca é perturbada por absolutamente nada. E nós falamos aqui isso na última terça-feira, e hoje vamos falar o quarto aspecto. A falsa paz interessa-se apenas pelo perdão, jamais pela justiça. Que coisa, hein? Então nós vimos trabalhando em cima ali do texto de Romanos 5:1. Nós vamos trabalhar em cima de outros dois textos. O primeiro deles, vamos abrir a Bíblia em Neemias, que foi um texto hoje que Deus me presenteou através de um amigo e irmão. Hoje, Neemias 8:8. Neemias capítulo 8, versículo 8. A epígrafe desse capítulo diz assim, ó: Esdras lê a lei diante do povo. Neemias capítulo 8, versículo 8 diz assim: E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Que tal isso, irmão Luiz Roberto? Vou repetir. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido daquilo que estava lá no livro, faziam que, lendo, se entendesse. Agora, veja a última parte do versículo 9, do mesmo capítulo 8 de Neemias. A última parte do versículo 9 é maravilhoso também, diz assim, ó: Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Irmão, isso me fez lembrar o Eutico, né? Enquanto Paulo expunha a palavra, aquele jovem Eutico dormia. E enquanto os escribas, os levitas, e aqui tem no versículo 7, ali tem a relação desses que estavam ministrando isso, né? Que estavam ensinando o povo. O povo, todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Que coisa, eu acho que eles deviam dizer assim: gente, para um pouco de chorar, senão eu não posso explicar. Que coisa maravilhosa, né? E o segundo texto que nós vamos trabalhar, é Romanos 6. 1 e 2. Coloca para nós, irmã Nádia. Está lá, Romanos 6, 1 e 2, na NTLH. Romanos 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? E o próprio Paulo responde: é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele?
Paulo faz uma declaração ali, né? E uma pergunta, e ele mesmo responde. Na versão revista e corrigida diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Antes falamos, e vamos continuar nisso aqui, irmãos, dos desequilíbrios que acontecem na vida cristã, por vezes, né? Nós falamos do desequilíbrio entre conhecimento e experiência e conhecimento. Quando Satanás consegue com que alguém viva apenas no conhecimento, sem ter a experimentação do poder de Deus na sua vida, ele vive uma vida medíocre. Quando Satanás consegue com que alguém viva apenas nas experiências, mas não tenha nenhum conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus advém da palavra de Deus. Deus se revela onde? Aonde? Isso mesmo, obrigado, irmão Isaías. Irmão Isaías nem falou, ele mostrou a Bíblia para mim. Deus se revela aqui. Tudo que Deus tinha para nos dizer sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre a sua santidade, sobre a sua justiça, sobre o seu amor, sobre a sua ira, tudo que Ele tinha para dizer a nós, Ele revelou aqui, nas Escrituras Sagradas. Então é importante isso, porque essa falta de equilíbrio leva-nos a fracassar na fé. Experiências emocionais são lindas e maravilhosas, e você as tem, seja no contexto da igreja, seja fora do contexto da igreja. Ou seja, quem é papai, como eu sou 2 vezes, eu lembro como se fosse ontem, quando eu olhei o meu primeiro menino, tinha acabado de nascer. Que experiência! Eu lembro que a primeira coisa, quando meu filho mais velho nasceu, e eu olhei ele, pequenininho ali ainda, não tinha ido nem para o quarto, eu disse assim, irmão Isaías, agora eu sou um homem. Até ali eu era um jovenzinho. Agora eu tinha um filho, agora eu sou um homem. Senti o peso, né? Então, veja que experiências maravilhosas você pode ter fora do contexto da igreja. Eu estou falando de experiências emocionais terrenas. Agora, conhecimento é a mesma coisa. Quando você vai estudar, você que é profissional e que você ama a sua profissão, e você vai estudar ali sobre a sua profissão, aquele assunto, você não gosta de fazer isso? Você tem prazer em estudar isso, não tem? Você perde o horário. Entra a noite adentro estudando sobre a sua profissão e tem prazer nisso. Então veja só, os desequilíbrios na vida cristã, na área do conhecimento e na área da experiência, são extremamente perigosos, e é isso que nós estudamos. E é isso que é uma das principais ferramentas do nosso inimigo para bombardear a nossa fé, para fazer com que nós sejamos instáveis na fé, com que combatamos o bom combate, mas como maltrapilhos, e não como vencedores. Ficamos às vezes, eu digo isso, falo por mim, hein? Ficamos nos queixando nos cantos. Eu sou um queixoso de marca maior. Me queixando comigo mesmo. Mas eu não podia ser assim. Sabe, às vezes eu oro para Deus e digo assim, Senhor, por que tu não me amadurece mais rápido? Por que eu sou tão cru e verde ainda? Não tem como tu apressar esse amadurecimento espiritual na minha vida, Senhor.
Então, nós vamos para o quarto tópico, né? Que é esse aí. Agora nós vamos falar ele de uma forma mais ampla. Olha só. A falsa paz interessa-se apenas pelo perdão, jamais pela justiça, retidão, desprezando a graça. Se no tópico anterior falamos do desequilíbrio entre conhecimento e experiência, agora nós vamos falar sobre desequilíbrio entre lei e graça. Há um desequilíbrio às vezes aí. E eu já vou adiantar aqui para os irmãos que gostam de estudar, né? Nós vamos falar de antinomianismo e legalismo. Um desequilíbrio bárbaro, que tem levado milhões e milhões e milhares de pessoas a perderem o bom combate da fé. ênfases em algo, mas a palavra de Deus é tão equilibrada, né? Ela tem equidade. A palavra iníquo significa falta de equilíbrio. Agora, antes de nós falarmos, porque nós vamos falar das heresias do antinomianismo, o que o antinomianismo produz como heresia, e nós vamos falar do legalismo, e o que o legalismo produz como heresia. E você vai estar aí com o termômetrozinho aqui, né? Dá uma olhadinha assim. Será que eu estou dando ênfase muito a alguma coisa aí? Né? Mas vamos em frente. Nós não podemos falar sobre esse desequilíbrio entre lei e graça. Atenção que eu não vou falar sobre lei e evangelho, hein? Eu não teria essa petulância de falar sobre lei e evangelho. Eu vou falar sobre o desequilíbrio entre lei e graça, que podem levar muitos a essas duas heresias, antinomianismo e legalismo. Agora, como eu vou poder falar sobre desequilíbrio entre a lei e a graça, se não lançarmos alguns fundamentos sobre o que é lei, o que significa a palavra lei aqui nas Escrituras? Para nós compreendermos melhor isso, irmãos, nós temos que olhar essa palavra lei no seu original hebraico, que é Torá. Esse é o original da palavra lei. Torá. O que significa isso? Esse termo Torá é a essência dos conceitos de ensino, instrução e direção. Hoje nós vamos usar bastante o Data Show e vamos tentar ir bem devagar. Você, como cristão, creio eu, e deve ter muito interesse em conhecer o que é lei. Tanto o mesmo fervor por conhecer o que é lei, na mesma medida de conhecer o que é graça. Senão teremos um desequilíbrio aí, né? O mesmo fervor dessa graça que você já experimentou, você não apenas conhece, você experimentou a graça, creio que todos aqui, ou seja, vocês foram regenerados. Eu fui regenerado. E quando nós nos olhamos no espelho da vida, nós não nos reconhecemos mais. Nós olhamos e dizemos, olha lá, tem uma pessoa que não é deste mundo. Somos nós. Somos do céu. E às vezes a gente não entende, mas como eu posso sentir saudade do céu, se eu nunca estive lá? Tem saudade do céu, né? Você tem saudade do céu? Agora veja só. O termo Torá tem a ver com ensino, é a essência dos conceitos de ensino, instrução e direção. Ele ensina, instrui e direciona o homem, revelando os princípios de conduta sobre dois aspectos. A lei ensina, a lei instrui, e essa lei, ela direciona o homem sobre dois aspectos quanto à sua conduta. Quais são eles? A, no relacionamento com Deus. B, no relacionamento com o próximo. Você está vendo que ali na letra A tem 4 primeiros e na letra B tem 6 últimos?
aqui eu estou falando do Decálogo, que é nada mais, nada menos que os 10 mandamentos. E se você depois quiser estudar sobre os 10 mandamentos, você vai anotar aí Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 17. Tá certo? Nós vamos falar bastante sobre a palavra decálogo, que é, né, os 10 mandamentos. Decálogo no grego, deca é 10 e logo é palavra, né? Então veja só, essa palavra Torá deriva de outra palavra hebraica que é Yara. Eu sei que às vezes alguns irmãos não gostam que a gente fale de onde vêm as palavras, né? Do grego, do hebraico. Mas irmãos, tem horas que você não tem escapatória. Tem horas que não tem escapatória. Você tem que ir lá na etimologia, ver a origem da palavra. E essa palavra Torá, ela vem de outra palavra hebraica que é Yara, que é lançar e atirar, tendo como significados, olha só, informar, instruir, guiar e conduzir. Você tá prestando atenção para que serve a lei? Sim ou não? Olha, nós já falamos aí, ó. Ensino, instrução, direção, conduta. Presta atenção nessa palavra, conduta. Já falamos que a palavra hebraica Yara tem a ver com informar, instruir, guiar, conduzir. Lá em Neemias, quando vocês viram lá, que quando os levitas liam lá o livro da lei, né, de Deus, eles iam explicando o sentido da lei. Portanto, a lei não se restringe apenas a esse conceito legal que às vezes nós damos a ela. A lei de Deus, estamos falando da lei de Deus, né? Apenas esse conceito legal, porque ela busca fornecer direção a um alvo. Qual é o alvo? O alvo é a vontade de... o alvo é a vontade de Deus. Isso aí faz a gente entender um pouquinho melhor o Salmo 119, né? Vamos dar uma olhadinha aí no 119, no versículo 169, irmã, por gentileza. Salmo 119, versículo 169, na versão corrigida mesmo, não no NTLH. Veja só o amor de Davi pela lei. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Vamos fazer uma leitura para você não dizer amém? Vamos fazer uma leitura assim? Dá-me entendimento para entender a tua palavra a partir da razão. Não é para dar amém, irmãos. Se alguém der amém, eu vou dizer que é um racionalista, né? Que pensa que pode entender tudo pela razão. Esse é o salmista. Voltamos lá, não terminamos ainda, irmã. Chegue à tua presença a minha súplica, livra-me segundo a minha força. Davi era guerreiro, era forte. Davi tinha acabado com um gigante. Mas ele não estava nem aí para a força dele. Ele não estava nem aí para a força. O negócio dele era a palavra. Agora veja o outro. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas o quê? O que ensinava? Esse é um homem apaixonado pela lei. Celebre a minha língua a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Eu não gosto de ler assim, irmãos, esses salmos aí. Não gosto de ler assim. Eu aprendi com um querido pastor a ler esse tipo de salmo. Vocês já me viram lendo salmos aqui? Acho que domingo passado. Domingo passado vocês me viram lendo uns salmos aqui, né? Onde é que eu anotei aqui? Está aqui. Está aqui, achei. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento
conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor. Quando me ensinaste os teus estatutos, não é quando eu ganhei um carro novo. Os meus lábios não te louvaram quando tu me curou. Agora, quando me ensinaste os estatutos, tem gente com muita saúde que vai parar naquele lugarzinho que você sabe qual é. Lago de fogo. E quando o Espírito Santo nos ensina isso, aonde nós vamos parar? Agora vamos continuar, veja só o 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça, são retos, são retidão. Quando eu olho os mandamentos do Senhor, significa que eu estou implicitamente dizendo para o meu papai assim: Pai, eu quero, Pai, seguir os teus mandamentos. Espírito Santo, guia-me a seguir os teus mandamentos. 174, tenho desejado a tua salvação. Ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Mas que coisa. Que coisa séria esse homem. Nós devíamos ser menos surdinho. Nós devíamos pedir para o Espírito Santo iluminar a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa alma, a nossa memória, para a gente guardar essas coisas e sair cantando na rua, a esmo mesmo. Agora vamos em frente. Aí está. Vamos começar a falar de lei? Então aqui tem um gráfico. Lei moral, lei civil, lei cerimonial. Você deve me perguntar assim, com certeza a maioria de vocês já está me perguntando, por que lei civil e lei cerimonial está dentro de lei moral? Simples a resposta. Pode por acaso haver alguma lei de Deus que é amoral? Eu nem vou falar com a letra I, né? Pode haver alguma lei de Deus que é amoral? Não, né? Então por isso que a lei cerimonial e a lei civil estão no contexto da lei moral de Deus. Então você tem que perceber essas coisas. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos bem devagar, e o tempo está nos ajudando. Vamos definir o que é lei moral, o que é lei civil e o que é lei cerimonial. Tá certo? Vamos lá? Então vou colocar no quadro. Eu disse para vocês que hoje eu ia usar bastante o Data Show. Lei civil. O que é lei civil? É a legislação dada à nação de Israel que define, por exemplo, os crimes contra a propriedade e suas respectivas punições. E aqui vou fazer uma pequena parada, porque é o seguinte, eu sei que aqui tem teólogos, mestre na palavra, e eu não quero me aprofundar nisso, né? Eu vou falar dessas definições e não vou me aprofundar nisso aí, senão nós vamos ficar o resto do ano falando só da lei civil, né? E não é a minha ideia, eu quero fazer assim uma fundamentação para que você entenda o que é lei, os tipos de lei e a aplicabilidade dessas leis nos dias de hoje, na vida do cristão. É isso que é o meu objetivo aqui. Porque senão, por exemplo, se nós pegar a lei civil aqui, nós quiséssemos nos aprofundar sobre lei civil, em relação às leis de Deus, nós teríamos que falar, por exemplo, que os teonomistas, os teonomistas mais, digamos assim, mais radicais, eles desejam transformar o Estado, irmão Márcio, em uma teocracia. Eles não creem na democracia. Não estou falando de crer em questão de fé. Eles não querem democracia. Eles querem teocracia. Eles querem que o país seja governado pela igreja.
Irmãos, quando a gente vai estudar a história da igreja, e começa lá em Constantino, né? Eu não ia falar de lei civil, já estou falando de lei civil. Mas já termino. Quando a gente olha a história da igreja e vê quando o Estado e a igreja se misturam, os problemas que acontecem. Começou lá com Constantino, né? Depois com a reforma ainda estava assim. E quando você vai olhar a história da igreja, por exemplo, no caso da reforma, quando os reformadores chegaram em Genebra, especialmente Guilherme Farel, ele chegou lá e lá era uma igreja, Estado e igreja junto, romana. Bom, mas o que aconteceu é que aquela cidade se converteu ao protestantismo e havia lá um conselho de governantes, como existe, por exemplo, a Câmara de Vereadores, e Estado e igreja eram juntos. Então a igreja não podia fazer o seu regimento interno, vamos dizer assim, sem a aquiescência do Estado. E aquela cidade era uma cidade-estado, né? Não tinha o país da Suíça ainda. Né? Era uma cidade-estado. Então o que aconteceu quando Guilherme Farel e os reformadores, a igreja então expulsou os romanistas e disse, agora nós somos protestantes. E os governos que fizeram isso. O governo civil daquela cidade. O que aconteceu? Então os reformadores disseram assim, bom, então agora nós somos protestantes aqui todos, né? Somos. Então nós vamos fazer um catecismo. Ai. E lá no catecismo dizia, por exemplo, como que se devia educar as crianças. E tinha 4 pontos principais. E os 3 primeiros, a história conta, irmão Eduardo, que quando passou pelos 3 primeiros, os legisladores daquela cidade, beleza, maravilha, vamos instruir as crianças. Mas tinha um 4º item que aí eles foram expulsos a pontapé da cidade. Sabe o que tratava o 4º item? Excomunhão. Quem não professar a fé tem que ser excluído da igreja. Ele disse, não, aí não. Esse negócio de excomunhão, não. Disciplina, não. E aquela cidade, a história conta, se afundou na libertinagem. Até que os reformadores fossem chamados de volta. Então essa mistura aí é problemática. Pois bem, a lei civil foi dada à nação de Israel e define, por exemplo, os crimes contra a propriedade. A lei cerimonial trata-se da legislação que prescrevia os sacrifícios e todo o simbolismo cerimonial que apontava para o Messias. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, o seu unigênito filho, verdadeiramente era, porque o outro era um bastardo. O que esse sacrifício estava simbolizando? Estava apontando para onde? Estava apontando para o unigênito de Deus. Estava apontando para o sacrifício de Cristo. Vocês estão entendendo? Está tranquilo? Se nós não entendermos isso aqui, não vamos entender o resto, né? Por fim, lei moral. É a vontade de Deus para o ser humano, no que tange a sua conduta em relação a Deus e ao seu próximo. Então eu quero fazer a pergunta que não quer calar. Qual dessas 3 leis são aplicáveis em nossos dias? Vou começar pela lei civil. Legislação dada à nação de Israel, que era uma nação teocrática, né? Ela se aplica a nós hoje? Sim ou não? Tem algum israelense aqui? Não? Lei cerimonial. Legislação que prescrevia os sacrifícios e todo o simbolismo cerimonial que apontava para o Messias. Essa promessa já virou realidade, sim ou não? Oh, glória a Deus, né? Essa promessa do Messias já é uma das maiores realidades, ou talvez a maior realidade para nós cristãos. Lei moral é a vontade de Deus para o ser humano, quanto à sua conduta em relação a Deus e em relação aos homens. Se aplica hoje, sim ou não? Ótima palavra. É imutável.
Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: sempre que Deus instrui o homem moralmente, Ele expõe sua lei moral. Abra sua Bíblia em Romanos, um exemplo, né? Romanos 13, 8. Diz assim, ó: a ninguém devais coisa alguma. Isso aqui é um exemplo. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Do que trata isso aqui? Da nossa conduta com Deus ou da nossa conduta com o próximo? Com o próximo. Não é assim? Amando uns aos outros. Aqui, ó, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Nós temos que ter essa visão de não confundir as coisas. Aqui esse texto não está falando a respeito do aspecto do nosso relacionamento com Deus. Está falando do aspecto que se relaciona do crente com o seu próximo. É fácil de entender, né? Vamos em frente. Consequentemente, estas instruções não estão presentes apenas nos 10 mandamentos, mas também no contexto da narrativa histórica, nas profecias, nos salmos, nos provérbios e nas epístolas. Agora que a coisa começa a ficar interessante, né? Agora que começa a ficar bom. Agora a gente começa a amar a lei como Davi amava. Nós temos uma tendência assim, ó, lei Antigo Testamento, graça Novo Testamento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês então. Foi bom falar isso, me lembrei de uma pergunta boa para fazer para vocês. Davi era crente? Moisés? Jó? Abraão? Era crente? Sim ou não? Sim, né? Foram salvos, não foram? Pela lei ou pela graça? A lei salva alguém? E por que a gente pega e diz que graça só tem no Novo Testamento? E lei só tem no Antigo. A gente faz uma divisão. Se você pega a Bíblia judaica, por exemplo, a Bíblia é judaica messiânica, ou seja, de judeus crentes em Cristo Jesus. Ela não tem Antigo e Novo Testamento. É a Bíblia. Simplesmente a Bíblia. Não tem Antigo e Novo. Claro que nós não vamos aqui começar a falar sobre o pacto de obras, o pacto da graça, senão nós vamos daí mais 2 anos falando, né? Essas coisas tão bom de falar que a gente não para mais. Vocês perceberam essas coisas? A gente diz assim, lei é Antigo Testamento, e graça é Novo Testamento. E aquele monte de gente que foi salva? Foi salvo pela graça. Porque se você me disser assim, não, eles são salvos pela lei, então eu vou fazer uma segunda pergunta. Então, eles mereciam. Está vendo como não tem como escapar, né? A graça significa o quê? Que nós não merecíamos essa redenção. O ato redentivo, remissivo de Deus, nós não somos merecedores disso. Está vendo só como é que são as coisas? Agora, nós precisamos prestar atenção no seguinte. Quando nós falamos aqui sobre nossa imagem e semelhança, e falamos sobre a nossa imagem e semelhança moral, santidade e justiça, nós temos que perceber que Deus outorgou a Adão e a Eva como dons, né? Parcela moral, ou seja, na sua essência, parcela moral, ou seja, capacitando eles a obediência. Senão eles jamais poderiam ter essa condição. Está certo que eles caíram. Agora, mesmo depois da queda, não se eliminou por completo a lei moral do coração do homem. Abra sua Bíblia aí. Romanos 2. Vou botar na NTLH para nós. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Capítulo 2, versículos 14 e 15. Está lá. Ó. Os não-judeus não têm a lei,
Mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. 15. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita onde? A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Você precisa perceber isso. Independentemente da lei escrita, do decálogo, e se fôssemos falar, o decálogo veio 2000 anos depois de Adão. 2000 anos depois de Adão. E você não pode acreditar que existe um vácuo aí, né? Depois da queda até o decálogo não tinha lei? Claro que tem, você vai ver em todo Gênesis. Não tinha o decálogo, não tinha lei escrita ainda. Então aqui Paulo está nos ensinando que embora, independentemente dessa lei escrita de Deus, todos os povos, mesmo os pagãos, eles sabem quando estão fazendo algo errado. Sabe quando você tem uma criança pequena, né? E ela vai mexer onde você até já deu uma palmadinha nela para ela não mexer naquele local ali ou em alguma coisa. E quando ela vai mexer e você faz um barulhinho com o pé, assim, ela olha para ti e tira a mão, né? Ela sabe que é errado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você já deve ter percebido aí que a lei moral de Deus se estende por toda a sua palavra. A lei moral de Deus se estende por toda a sua palavra. Significa o que é isso? Que nós não temos e que nós não precisamos de outra fonte que não a palavra de Deus para definir o que é justiça. Vou repetir, nós cristãos não temos e muito menos precisaríamos de outra fonte para saber verdadeiramente e absolutamente o que é justiça. Está aqui. Será que é importante examiná-lo? Que pergunta, hein? Que pergunta, hein? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16, versículo muito conhecido das Escrituras, né? Eu acho que nem precisa a senhora colocar lá, irmã Nath, porque esse aqui os irmãos sabem de cor, né? Diz assim, toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Observe o seguinte, primeira coisa que nós temos que observar. Essa escritura é o quê? Divinamente inspirada. Amém? É inspiração divina. É Deus que nos dá ela. É como eu disse no início dessa minha fala, é Deus se revelando a nós pela sua palavra. Eu não entendo como que às vezes parece que nós queremos sair tateando em outros lugares. E com a Bíblia embaixo do braço. Que lástima, como dizem os espanhóis. Com a Bíblia, hoje o irmão Silvinho falou aqui sobre os tempos da cortina de ferro, que se chamavam os países comunistas, que ainda tem alguns, né? Você era capaz de dar um rim por uma folhinha da Bíblia. Uma folha da Bíblia. Porque era determinantemente proibido possuir a Bíblia. Houve uma época que até os papistas, ninguém pode ter a Bíblia. Aí levantou-se lá um alemão chamado Martinho Lutero. Uma das primeiras coisas que ele fez, traduziu, abriu para o alemão e distribuiu a Bíblia para toda a Alemanha. Meu Deus do céu, acho que esse foi o pior problema para ele. Os papistas queriam matar ele. Ninguém pode ler a Bíblia. E o homem traduziu a Bíblia para a nação inteira, irmão Márcio.
Agora veja só. Primeiro, divinamente inspirada. Vamos debulhar um pouquinho esse texto. Segunda coisa, ela faz 4 coisas, né? Aí diz o que essa palavra faz. Ela ensina, ela redargue, redarguir é repreender, é a mesma coisa. Ela corrige e ela instrui. Ensina, repreende, corrige, instrui. 4 coisas. Amém? Está no texto, fácil. Agora vamos fazer diferente. Vamos pegar essas 4 coisas e vamos agrupar em 2 duplas. Quer ver só como é que fica? Ensinar e instruir é diferente de repreender e corrigir. Concorda comigo? Ensinar, se tem alguém que é tem alguém que é professor ou professora aqui? Não tem ninguém. Ensinar e instruir tem a ver com ortodoxia, que tem a ver com doutrina, que tem a ver com ensino. Ensinar e instruir. Agora veja a segunda dupla. Olha só que versículo maravilhoso esse que Paulo escreveu. Repreender e corrigir tem a ver com o quê? Com a prática. Então a palavra de Deus, Paulo nos ensina aqui, que a palavra de Deus, ela primeiramente nos ensina, e quando nós damos um passinho para fora do ensino, ela nos corrige. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que doutrina é importante? Sim ou não? Tira a doutrina e você vai aprender com o quê? É mais ou menos como mandar alguém, vai para o colégio, mas não tem professor. Vai ficar lá o dia todo e não vai aprender nada. E ainda depois, quando volta, você faz um teste de matemática e você tem que tirar 10. Mas peraí, meu papai, eu não aprendi, como é que eu vou tirar 10 nesse teste? Irmãos, a onda anti-intelectual, irmão Márcio. E o que eu quero dizer com onda anti-intelectual? Eu não estou falando de racionalismo. Eu estou falando que essa onda anti-intelectual que começou com a teologia liberal, ela diz assim, você sequer no ato de ler a palavra de Deus, não tem nenhuma virtude nisso. Simplesmente ler a palavra de Deus, se você tem esse desejo de ler. E aí eu lembro do testemunho que eu vi do pastor Paul Washer, que ele estava pregando no Canadá para 12 pessoas na congregação. A gente quer pregar para 1000, né? Ele estava faceiro porque estava pregando para 12 no Canadá. E passou um cidadão lá na frente, voltou, entrou e sentou bem na frente. E aí, ele conta isso naquele livro, 10 acusações contra a igreja moderna. Ele viu que aquele cidadão estava muito triste. A tristeza daquele cidadão era demais. Estava estampado. E ele disse para a congregação, irmãos, eu preciso que vocês me deem um tempo aqui na minha mensagem. Eu preciso falar com esse cidadão. Sentou do lado dele e disse assim, cidadão, eu vejo que você está muito triste. O que houve? Olha, pregador, o negócio é o seguinte, eu acabo de vir do médico aí e eu tenho mais uma semana de vida. E estou com câncer e acabou. Aí eu passei aqui, eu vi você falando aí, vou entrar aqui e vou ficar aqui um tempo, para desaparecer um pouquinho, como diz o gaúcho, né? Você vai ficar aqui então, então tá bom. Então eu vou abrir a Bíblia aqui para você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pastor falou de vida eterna aqui. Leia aí. Aí o cidadão... Primeiro ele leu para o cidadão, e aí, está tudo bem? Está triste ainda? Estou triste, muito. Então lê você mesmo. O cidadão pegou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e leu o texto. E aí o pastor Ponte perguntou para ele, e agora? Agora o quê? Está triste? Claro, muito. Vou morrer daqui uma semana. Lê de novo. Aí o cidadão pegou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o único filho... Espera aí, pastor, eu vou ler uma coisa aqui para o senhor que o senhor nunca leu na Bíblia antes. Olha aqui,
Deus tem um filho unigênito. E sabe o que Deus fez? Deu esse filho para que eu não estou nem aí se eu vou morrer a semana que vem, eu vou ter vida eterna. E começou a receber o chamado eficaz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você quer saber onde está o Evangelho? Está aqui. Você quer saber o que Deus tem a dizer para você? Está aqui. Então por que às vezes nós andamos buscando em cisternas rotas? Parece que nós precisamos de algo a mais. Que lástima é o coração humano. A depravação humana é tamanha que às vezes é preciso que a gente peça, como eu falei para vocês aqui, Senhor, eu não aguento mais as minhas meninices. Eu mesmo não aguento mais. Ou tu me amadurece logo, ou eu não sei o que vai acontecer comigo. Por quê? Porque essa palavra entra de uma forma tal na vida da gente, que funciona como um espelho límpido. Você se vê, e você quando se vê, você não se vê não como Deus. Nunca. Você vê que você é pecador, e que você é carente da graça de Deus na sua vida. E se não for a graça de Deus na sua vida, o seu tempo aqui não presta para absolutamente nada. Ainda temos um tempinho. Agora a última parte desse versículo aí, né? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. E aí termina assim, ó, em justiça. A parte mais bela do texto está lá no final. Em justiça. Ou seja, a palavra de Deus faz tudo isso aqui com um objetivo. Qual o objetivo? Restabelecimento da imagem moral do ser humano. Restabelecer a imagem moral. Sempre que a gente fala de imagem moral, nós falamos bem rapidamente sobre antropologia cristã, nós estamos falando de santidade, justiça. Então ela faz tudo isso. Instrui, repreende, ensina, corrige, faz tudo isso para quê? Para que nós tenhamos em nós, novamente, aquela disposição original perdida lá naquela queda, para caminhar em conhecimento de Deus. Amém? Em que se fundamenta essa lei moral de Deus? Pergunto-lhes. Em que se fundamenta a lei moral de Deus? A lei moral de Deus fundamenta-se na natureza santa de Deus, estabelecendo a sua justiça como padrão a ser seguido pelos homens. Vamos abrir só o 1 Pedro ali na NTLH, irmã Nádia. E enquanto isso, eu leio aqui Mateus 5,48, por exemplo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Efésios 5:1, que eu citei ali também, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Agora veja 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Aqui o Pedro está sendo light, né? Pedro não era muito incisivo como Paulo, né? Mas tem um apologeta chamado Vincent Choy. Ele diz assim: eu digo e provo, todo incrédulo é um imbecil. E aí ele começa a discorrer. E você chega no final, puxa, pior é que eu era um imbecil mesmo. Ele prova de tal forma que você chega e diz assim, puxa, é o que eu era. Ele descreveu a minha pessoa, imbecil. Mas Pedro é mais light, né? Ele diz assim, ó, vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Agora o 15. Pelo contrário, sejam o quê?
santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. E o 16 conclui: porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Faltam 3 minutos, eu nem vou entrar aqui então, mas na outra terça, que se porventura Jesus Cristo não tiver voltado ainda, né? Então desejo muito não estar com vocês daqui a 2 terças. Mas se Jesus não tiver retornado e for assim o pastor dirigido dessa forma, nós vamos abordar então, vamos falar então rapidamente também, antes de... Nós estamos fazendo a base para falar do antinomianismo e do legalismo. Então, antes, o assunto imediatamente anterior ao antinomianismo que nós vamos falar é sobre ética cristã. Ética cristã. Nós vamos confrontar teonomia versus autonomia. O que significam esses 2 campos na vida do cristão? Teonomia ou autonomia? Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Convido-vos para nós encerrarmos orando ao Senhor Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Filho. Graças te damos, Espírito Santo. Porque é tu que nos instrui. É tu que nos ensina. É tu que nos corrige e nos repreende. Nós não gostamos. Mas tu fazes isso com tanto amor. Tu moldas o barro. E às vezes, Senhor, nós dizemos ai e mais ai. Mas, Senhor, faz conforme a tua vontade e não a nossa. Faz conforme tu queres. E eu sei, e nós sabemos todos que tu vais fazer conforme a tua vontade, porque a tua vontade é soberana. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não temos palavras para te agradecer. Também que tu tens feito a nós, pelo teu maravilhoso evangelho, pela tua maravilhosa lei. Em tudo nós somos gratos a ti, Jesus. Gratos a ti, Pai e Espírito Santo. E oramos no nome de Jesus, único mediador entre nós e Deus. Amém e amém.